Boa noite. Fazia um tempo que a gente já não se encontrava mais às terças, né? A gente se encontrou 2 vezes às sextas-feiras. Pessoal, enquanto a galera termina de entrar, quem tá entrando, eu tô anotando aqui, tá? Tá entrando todo mundo de uma vez aqui. Bom, vamos lá. A gente ainda está resolvendo a questão se vão ser 2 inscritos mesmo para a turma de vocês, certo? E a gente está decidindo ainda um capítulo sobre os classificados poéticos que foi tão bacana. Então, provavelmente, se der certo, a gente vai acertar amanhã essa questão. Então, serão 2 poesias de vocês e um classificado poético. Quem não fez o classificado poético, bora fazer. E quem fez, dá uma olhadinha. Eu vi classificados lindos, tá? Porém, teve uma galera acho que não fez e tal. Seria muito bacana fazer. Bom, a gente, no final desse encontro hoje, a gente vai sair daqui com 4 tarefas. E a gente precisa terminar essas tarefas. Só um instantinho, gente. Então, a gente vai ter 4 tarefas para fazer essa semana. E a gente precisa terminar todas elas até o domingo, tá? Porque até na quarta-feira que vem, a gente precisa fechar o que vocês vão colocar no livro, correto? Então, só para reforçar, a gente vai ter 4 atividades para fazer essa semana, e muito interessantes, e a gente, na terça-feira, a gente vai fechar esse ciclo de escolha do que vai para o livro. Provavelmente, até o final do ano, vai surgir coisas interessantes que a gente gostaria de pôr no livro, porque quanto mais a gente faz, mais a gente aprimora, mais a gente melhora, mas vai ser impossível, tá? Porque o livro vai para edição. Amanhã tem entrega do lanche. Muito importante que aquelas pessoas que ficaram de fazer as ilustrações levem as ilustrações. Quem está com livros, amanhã é dia de devolver, tá? Livros foram feitos para circular. Então, todo mundo que tem algum livro do projeto, entregar amanhã. Combinado? Bom, a gente vai falar, então, de Vinícius de Moraes. O João Marcelo e o Felipe. Isso, as ilustrações só dos capítulos. Aquelas ilustrações que a gente combinou numa sexta-feira, que ficou de fazer Débora, Giovana, Thaís, Angélica e Felipe. Se não me engano, são essas 5 pessoas. Eu não tenho certeza se eu esqueci alguém. Mas são aquelas ilustrações dos capítulos, tá? Raíssa também. Muito bem, Gi. Eu estou pensando em dividir os capítulos por turmas. Então, por exemplo, a turma da terça de manhã, eu pensei em dar o nome do capítulo de Manhã de Terça-feira, ou O Amanhecer de Terça-feira. Vocês, por exemplo, o capítulo seria o Anoitecer da Terça-feira, alguma coisa assim, relacionado aos horários dos nossos encontros. Mas ainda a gente vai ver na parte de diagramação. Então vamos lá. A gente tem muita, muita, muita coisa para falar sobre Vinícius de Moraes, e eu gostaria que vocês fossem curtindo comigo, porque o João Marcelo e o Felipe são testemunhas que naquela terça-feira a gente estava tão conectado às poesias das crianças que Vinícius de Moraes para mim estava sendo uma tortura, eu não conseguia pensar. João e Felipe lembram disso, que eu estava com 2 livros aqui na maior chateação, porque realmente é muito focado para as crianças. E aí depois, quando eu terminei esse movimento com as crianças, que nós terminamos hoje,
Aí o encontro de Vinícius rolou, vai ser lindo. Então, a gente vai finalizar, Samara, as poesias até na terça-feira que vem. É por isso que vocês vão escrever 2 poesias essa semana, vai ter que assistir um filme e vai ter que gravar um vídeo, tá? Para nossa aula da semana que vem. Mas vamos por partes. Vamos lá curtir um pouquinho de Vinícius de Moraes. Beleza? Vou colocar a apresentação para vocês. Acho que vocês vão curtir muito esse universo do Vinícius. Foi? Tá aparecendo? Alguém pode confirmar para mim? Sim? Gente, vamos lá. Vinícius de Moraes é um grande artista, quase que um gênio universal, como Aristóteles, como Leonardo da Vinci. Vinícius, ele tá pra gente num lugar de dono do universo. O universo, ele gira em torno do Vinícius de Moraes. Eu já tinha também dado um spoiler para o João e para o Felipe. É muito interessante porque todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho, eu sempre digo para vocês, olha, vocês trazem para nós uma informação do autor se for importante para a obra. Porque não interessa para a gente saber quantas vezes ele foi casado, se ele tem filho, se ele não tem, a não ser que isso é interessante para a gente entender a obra do autor. E aí, curiosamente, hoje, eu venho para contrapor isso, porque eu acho que quem está em volta de Vinícius de Moraes, que são astros, né, diz muito sobre quem é Vinícius, porque Vinícius morreu em 1980, faz 40 anos que ele morreu. Ele morreu em julho de 1980, alguma coisa assim. Mas ele deixou um legado que acompanha, um legado vivo, que a gente pode ver em artistas hoje ainda, né? Ele teve grandes compositores, companheiros, que participaram da obra dele. E aí a gente vai se deparar com um monte de coisa maravilhosa. Teatro, verso, prosa e muita música, né? O Vinícius de Moraes, ele carioca, ele vive na mesma época que o Cartola, porém eles têm realidades muito diferentes, né? O Cartola vem de uma realidade do morro, e eles criam o samba, eles criam uma identidade cultural para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. E aí, paralelo a isso, na Zona Sul, na burguesia, a gente tem a galera do Vinícius que, em cima do samba, também cria outros movimentos, como, por exemplo, a Bossa Nova. E a Bossa Nova, acho que depois do samba, ou junto com o samba, são os 2 ritmos ou entre as músicas mais tocadas, nós temos Carinhoso, do Pixinguinha, nós temos Aquarela do Brasil, e nós temos Garota de Ipanema, que é uma criação do Vinícius com o Tom. Acho que são as 3 músicas mais tocadas lá fora e mais gravadas lá fora. Então eu vou mostrar para vocês em que contexto que o Vinícius de Moraes se encontra, certo? Depois a gente vai ver um pouquinho da obra dele em todas as esferas. Queria que vocês prestassem atenção nas fotos, porque esse momento é extremamente visual. Bom, primeira coisa que eles eram muito boêmios, como a Lígia falou, bebiam muito, fumavam muito e viviam na praia. Eles escreviam, diferente da Clarice Lispector, que ela tinha uma introspecção e escrevia muito voltada para o autoconhecimento ou para coisas muito para dentro dela, reflexivas. Essa galera do Vinícius, eles escrevem para fora, eles são solares. Eles escrevem observando a paisagem e eles escrevem sobre o amor, sobre a saudade, sobre coisas de uma forma muito clássica, que a gente vai perceber um entrelaçamento de uma arte clássica
renascida nesse movimento modernista. Então, a forma com que o Vinícius escreve tem uma referência muito clássica, e quando eu falo clássica, eu falo grega. Eu não falo nem renascentista, barroca, romântica, eu falo grega. O Vinícius, ele vai para a Grécia buscar referências para escrever a sua obra, né? E essa galera do Vinícius, lírico, extremamente lírico. E essa galera do Vinícius, então, recria essa arte clássica totalmente brasileira. Eles observam muito a paisagem, então, eles observam muito a paisagem do Rio de Janeiro, que é onde eles vivem. E, basicamente, eles vivem em Ipanema. Então, Vinícius bebia muito, fumava muito, vivia em bares, vivia nessa zona sul do Rio. Nessa foto, nós temos o Vinícius, à direita, nós temos o Tom Jobim, maravilhoso, à esquerda, e no meio a gente tem o João Gilberto, que são os três criadores da Bossa Nova. O Tom e o Vinícius, eles criam a Bossa Nova, e o João Gilberto chega com um violão, que ele coloca na gravação de uma música, e aí eles mudam o ritmo do samba de alguma forma, com certeza por um erro, porque eles eram um tanto quanto debochados, assim. Eles falavam que eles não cantavam, que na verdade eles eram desafinados, tanto que eles compõem uma música chamada Desafinados, e falam, né, os desafinados têm sim um coração, e etc. Então, assim, meio que como um erro, eles criam essa bossa nova, talvez. E o João Gilberto, ele é esse cara do meio. João Gilberto morreu recentemente, acho que o ano passado. Ele é esse cara que transforma esse movimento oficialmente numa bossa nova, junto com o Tom e Vinícius, né? O Tom e o Vinícius são nomes muito fortes, e o João Gilberto é um nome que a gente precisa entender o porquê que ele está aqui na vida do Vinícius. Nessa próxima foto, a gente tem o João Gilberto, à esquerda, com a sua esposa, a Miúcha, e o Chico Buarque à direita. O João Gilberto era casado com a Miúcha, que é irmã do Chico Buarque. Então, tanto a Miúcha quanto o Chico Buarque formam, de alguma forma, um círculo com o Vinícius de Moraes, porque João Gilberto tem esse grau de parentesco, então a gente encontra não só uma proximidade parental, mas realmente era o círculo de amizade deles. E o círculo criativo de artistas. A Miúcha também faleceu recentemente, era uma grande cantora, cantou muito as músicas do Vinícius de Moraes, do João Gilberto, do Tom, do Chico. E aí eu tenho nessa foto o João Gilberto, a Miúcha e uma das filhas deles, que é a Bebel Gilberto, né? A Bebel Gilberto, para quem não conhece, é a melhor amiga de Cazuza. A Bebel Gilberto e o Cazuza compõem Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Já num momento que o Vinícius não está mais, o Vinícius já tinha morrido. Porém, olha só o link que a gente faz de herança cultural. A gente tem os criadores da Bossa Nova, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, e aí a gente tem um João Gilberto que é casado com a irmã do Chico Buarque, tem uma filha que é a melhor amiga de Cazuza. Percebam que, de fato, o Vinícius de Moraes é o centro do universo, artisticamente falando, num período modernista, certo? Num momento de criação, de invenção, e aí ele deixa essa herança, né, de legado, porque a Bebel foi criada ali, né, junto com eles. E aí a Bebel forma essa parceria com Cazuza. Era a melhor amiga de Cazuza, e eles escrevem juntos, Eu Preciso Dizer Que Te Amo. Tem, inclusive, uma gravação original de quando eles escreveram a música, né, que o Cazuza pede silêncio, que eles estão gravando e etc e tal. Foi quando eles compuseram, de fato, a música. Voltando ao Vinícius, um grande parceiro dele, principalmente
um grande acompanhante do Vinícius era o Toquinho. Era o Toquinho. E eles fizeram muitas coisas legais, inclusive arte para criança, tanto músicas quanto poesias para crianças. Então, eles criam junto um universo de arte infantil. E o Toquinho acompanha o Vinícius assim de forma... o Toquinho ele acaba sendo um braço direito do Vinícius, porque Vinícius sempre falava, Toquinho, bota aí que nós vamos fazer. E o Toquinho ia muito no embalo. Então, os dois juntos, como a Bruna disse, tem uma força, um peso artístico muito grande, né? É muito legal a gente ver todos esses artistas incríveis, assim, de tamanhos gigantes, todos envolvidos, né? São nomes muito marcantes. E aí, nessa foto, a gente vê o Vinícius com a Maria Bethânia. E eu acho muito curioso essa foto, porque ela representa eu acho ela irônica, porque a Maria Bethânia e o Caetano são irmãos, são baianos, porém, e a Maria Bethânia, principalmente, ela canta muito e compõe muito baseada na cultura de origem africana, que é onde ela vive, que é a Bahia, que é o candomblé, que realmente é esse mundo que a gente não vai falar sobre religião, cada um tem o seu, mas a gente precisa respeitar artisticamente. E é interessante porque a Maria Bethânia vem da Bahia, terra dos orixás, terra do candomblé, mas é o Vinícius quem leva a Maria Bethânia pela primeira vez num terreiro de umbanda, de candomblé. Eu não sei exatamente qual é a religião deles. Então é o Vinícius que apresenta para a Maria Bethânia, que faz a Maria Bethânia, faz a iniciação da Maria Bethânia na religião africana, mesmo ela sendo de origem baiana, onde realmente é muito forte a cultura africana, e o Vinícius é considerado, nessa época, o branco mais preto que a gente tinha na classe artística, porque realmente ele não só apresenta para ela essa religião africana, como na verdade, ele apresenta a mãe menininha do Cantuá, e aí, essa mãe menininha, ela vira referência artística pra gente, porque Bethânia, Caetano, Gil começam a compor com base no que eles veem nesses terreiros. Então, é muito interessante, eu acho, essa junção, né? Isso, eu acho perfeito, Sandra. A espiritualidade, ela traz uma energia, né? Independente do que acreditamos, somos múltiplos artistas e respeitamos um ao outro, mas somos muitos, assim, e a gente sabe que a espiritualidade tem essa energia, né? Aí, a gente tem, na outra ponta do iceberg, o Vinícius com a Elis Regina, não é? Que não é muito desse grupo, porque a Elis, no começo, é um pouco resistente à bossa nova, ela achava um saco, cantar sentadinha com a Manara Leão, com violão, ela achava aquilo muito chato, ela era muito expressiva e etc. Porém, a gente tem a parceria de Vinícius, Tom e Elis Regina também é muito forte, né? Elis Regina é Elis Regina. Aí, a gente vê nessa próxima foto uma reunião de amigos, que a gente tem o Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, Caetano. Esse de cima, eu não me lembro quem é. O Nelson Xavier, que foi um grande ator, que é inclusive ele que fez o Chico Xavier no cinema, e de costas a Maria Bethânia. Então, nós temos uma reunião ali de amigos de compositores, músicos, atores. Percebam como que
Vinícius realmente vivia num mundo extremamente rodeado de artistas, né? A vida dele era rodeada desses grandes artistas, que são imortais, né? E estão vivos ainda, né? O Nelson Xavier já não está mais, nem o Vinícius, obviamente, mas se a gente parar para pensar que Caetano, Gil, Bethânia, o Chico, que a gente já viu, estão vivos, a gente é privilegiado por poder acompanhar esses artistas. Aí a gente tem aqui também uma outra vertente, então, a gente adora encontros de artistas. E aí a gente tem o Vinícius com o João Cabral de Melo Neto. Então, assim, ele se encontrava com esses autores, né? Eu sou muito fã do João Cabral, acho que Morte e Vida Severina é um clássico fantástico, e a forma com que ele narra, a forma com que ele escreve, o regionalismo, enfim. Então, Vinícius também é amigo dessa galera que escreve, como o João Cabral de Melo Neto. E aí a gente tem aqui uma foto que é icônica, né? Eu não conheço todo mundo, porque eu não sou dessa época, mas assim, eu sei que a gente tem nessa foto Caetano, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Chico Buarque, a gente tem Miúcha. Então, a gente tem Paulinho da Viola, que eu reconheci, assim, que eu bati o olho e reconheci. Então, olha que maravilha, né? E você percebe o Vinícius, ele tá bem no centro, do lado da Miúcha, o João Gilberto tá aí também. E a gente percebe que realmente ele é o centro do universo, quando a gente vê esse monte de artista junto. Não é? Fica muito claro que é uma constelação. E no final a gente vai ter um encontro desse muito nosso, assim, né? A Sandra acabou de dizer isso também. Acho muito, muito bacana. Enfim, todas essas imagens para a gente refletir o contexto histórico e entender onde é que o Vinícius está inserido, não é? E não é qualquer contexto. Os parceiros e amigos do Vinícius não eram quaisquer pessoas, eram realmente artistas muito grandes. E aí, a gente tem uma imagem de talvez a parceria mais famosa do Vinícius, que é com Tom Jobim. E se engana quem acha que a parceria dos dois começou com música. Eles não começaram parceiros de música, eles começaram com teatro. A parceria do Tom com Vinícius começa com o espetáculo Orfeu da Conceição. Quando o Vinícius escreve o espetáculo Orfeu da Conceição, o Vinícius ele deixa ele rompe uma série de tradições. E o que ele faz? Como que ele compõe? Ele vai se inspirar nas tragédias gregas para escrever esse teatro, e ele leva para o morro, para a escola de samba, para o carnaval. Ele leva tudo aquilo que existe na tragédia grega, ele leva para o teatro dele. E aí, no teatro, nesse espetáculo Orfeu, ele realmente precisava de um maestro, e aí foi quando ele começa a parceria com o Tom Jobim. Então, a gente vai começar falando um pouco do teatro. A gente vai assistir um pouco do teatro Orfeu, porque o Orfeu da Conceição, ele estreou no final da década de 50, um pouco antes da criação da Bossa Nova, se eu não me engano, 56, 57. A Bossa Nova foi criada em 58, 59, porque aí eles já eram parceiros. Mas Orfeu, no final da década de 50, virou teatro, depois virou álbum, virou música, virou disco. Depois isso foi para cinema. Depois, a gente já teve várias leituras desse espetáculo. A gente vai assistir uma que eu gosto muito, que é o filme Orfeu,
a partir do que é recente, que ela é estrelada pelo Tony Garrido e pela Patrícia França, que é uma atriz que eu amo de paixão, maravilhosos os dois. Então a gente vai assistir uns trechos, tudo bem? Lembrando sempre que eu vou desconectar o meu cabo. Eu procurei dar uma equalizada no som para vocês ouvirem melhor, beleza? Antes disso, aqui um cartaz que foi feito para o filme Orfeu, Orfeu da Conceição, né? Um dos cartazes da época foi de 25 a 30 de setembro de 56. Aqui são os manuscritos do Vinícius. Do lado esquerdo, escrito, já datilografado, porque na época era feito à máquina, com os rascunhos que ele faz. E ele escreve uma nota muito interessante, que todas as personagens da tragédia, elas devem ser pretas, né? Ele faz essa recomendação, que pode até ter branco, caso não tenha artistas negros, mas no texto original dele, ele faz essa observação. Então, se a gente levar isso para 1956, é um marco muito importante, não é? Porque ele faz essa recomendação que Orfeu da Conceição é para ser estrelado por atores negros. Aqui é um outro cartaz do espetáculo, e muito interessante porque ele chama uma companhia de teatro negro, uma companhia de teatro experimental, e essa companhia, então, batiza o Teatro Municipal do Rio. Pela primeira vez no Rio de Janeiro, eles estão no palco, eles podem pisar no palco. Eles fazem a estreia com o Orfeu da Conceição. Então, é um rompimento, porque até então, somente artistas brancos utilizavam o palco do teatro municipal. Todos os artistas de rua, suburbanos, os que não eram brancos, os que não eram padrões, eles não podiam se apresentar. Então, o Vinícius quebra essa barreira, né? E coloca esses atores negros no palco. Acho isso importantíssimo, não é? Porque mais de 50 anos depois, 70 anos depois, 60 anos depois, a gente continua lutando pelos direitos iguais. Mas o Vinícius lá, você percebe que já tinha isso, né? Ele faz essa observação. E ele coloca esse povo negro no palco, que é maravilhoso. E aí é que a gente tem o Vinícius com o elenco da época, que inclusive tinha o Haroldo Costa. O Haroldo Costa é uma figura, além de ator, ele é um artista de carnaval. A gente, assim, é um artista que talvez a gente não... Isso, Ruth de Souza. O Haroldo é incrível, assim, como artista mesmo de rua, de carnaval. E aí do lado, a gente tem um terceiro cartaz bem pequenininho que fala, que dá mais detalhes do espetáculo, que fala que o texto é do Vinícius de Moraes, a música é do Tom Jobim e o cenário é do Oscar Niemeyer. Então, assim, para pensar que em 1956 teve um espetáculo para negros, onde o espetáculo foi escrito pelo Vinícius, a música foi composta pelo Tom e o cenário foi do Oscar Niemeyer. Então, é uma galera, gente, muito poderosa, né? É uma galera realmente que move aí montanhas. Então agora a gente vai assistir um trailerzinho do filme Orfeu, que tem uma pegada muito legal. Não vou contar detalhes dessa tragédia, porque faz parte dos nossos combinados. De quem quiser se aprofundar, realmente precisa buscar essas informações. Não é legal eu contar. Mas eu vou colocar um trecho para vocês do filme Orfeu.
Não dá pra mim sustentar ninguém. Escutando? Esse é meu filho. Vou voltar, tá bom? Foi pra mim que você fez essa música linda. Não, acho que não. Foi pra quem, então? Não sei. Bonitinha a sua sobrinha, cara. Sobrinha longe. Não fui eu que mandei ela vir. Não dá pra mim sustentar ninguém. Esse é meu filho. Essa é a Bahia de Guanabara. E a minha Pão de Açúcar. Essa é a Eurídice, sobrinha de Carmen. Ela perdeu o pai e vai passar uns tempos aqui no morro com a tia. E sua mãe? Morreu quando eu nasci. Gosto muito dos teus olhos, Indiazinha. Eles economizam palavras. Minha Nossa Senhora, ela tá linda, mano. Aposto que a televisão vai ficar em cima dela durante o desfile. Vou acabar chamando a Ritinha pra fazer uma novela, hein? Vai descolar um din-din pro ano todo, hein, menino? Estão dizendo por aí que ela só é a nova porta-bandeira porque é prima da Mira. Que Mira? A namorada do Orfeu. Quer dizer, atual, né? Quase todo mundo aqui já foi namorada dele um dia. Você também? Eu fui a primeira mulher que ele teve. Você não quer mesmo que eu desfile na segunda-feira, né? Não falei isso. Vai embora que você não precisa de mim. Já tem muita mulher correndo atrás de você. É só fazer assim. Olha só, foguetório. Parece até uma maracanã em dia de classe. Isso é pra avisar que a gente tá na área. O salão fugir. Então, Luzia. É vagabundo, Salão? Não sei, mas se correr, porque deve estar devendo. Vai pra dentro de casa, menina. Você chora. Vai dar uma aqui no muro, vai. Sargento Pacheco! É um trecho do filme. O Denis colocou uma frase maravilhosa, e a gente vai encontrar isso muito no teatro, na escrita do Vinícius. Ele apresenta o Rio de Janeiro, as belezas do Rio de Janeiro, mesmo do morro, né? E isso acontece na obra do Vinícius, mesmo ele estando muito distante do morro, ele apresenta o Rio de uma forma sempre muito poética. Óbvio que vai terminar em tragédia, não vou contar detalhes da tragédia, porque eu acho que é uma obrigação de vocês, mas queria fazer para vocês assim, colocar para vocês um questionamento. O que tem a ver mitologia com sei lá, com questões africanas, com religião africana? Como é que isso tem algum encaixe? Para vocês faz algum sentido, por exemplo, a mitologia grega e o candomblé? Tem alguma ligação para o Vinícius ter escrito isso, assim? Vocês conseguem ver alguma ligação? Exato. A Gi respondeu uma coisa muito interessante. Tanto na mitologia grega quanto no candomblé, tudo é culpa dos deuses, dos orixás, não é? Porque a filha de Yansan
só pode casar com o filho de Iemanjá, coisas desse tipo, que eu não conheço muito. Mas tem muito a ver. A mitologia grega, depois disso, a romana, que é totalmente cópia da grega, né? A diferença é que os gregos convenciam pelo pensamento e os romanos pela barbárie. E aí isso tem muito a ver com a religião, com as religiões de matrizes africanas, porque no candomblé, eles também culpam os deuses, os orixás, né? Então, essa história tem muito a ver com isso, com os orixás, que na verdade estão representando os deuses gregos. Agora, para a gente entender, de fato, para onde vai o espetáculo Orfeu, a gente vai ouvir o monólogo de Orfeu, que inclusive ia fazer parte do nosso espetáculo Francisco, que era a gente ia fazer uma adaptação para o Garrincha, que era um dos franciscos, recitar para Elsa. Raquel, muito obrigado por ter me marcado hoje numa publicação de Elsa. Fico muito feliz quando vocês veem Elsa e falam, lembram de mim. Então, a gente vai ver agora monólogo, para vocês entenderem a profundidade da poesia do Vinícius. Mulher mais adorada, agora que não estás, deixa que roubam o meu peito de soluços. Te enrustiste em minha vida e cada hora que passa é mais por me te amar. A hora derrama o seu óleo de amor e, amada, sabes de uma coisa? Cada vez que o sofrimento vem, essa saudade de estar perto, se longe, ou estar mais perto, se perto, o que é que eu sei? Essa agonia de viver fraco, o peito extravasado, o mel correndo, essa incapacidade de me sentir mais eu, Orfeu, tudo isso que é capaz de confundir o espírito de um homem, nada disso tem importância quando tu chegas com essa charla antiga, esse contentamento, essa harmonia, esse corpo. Me dizes essas coisas que me dão essa força, essa coragem, esse orgulho de rir. Meu Eurídice, meu verso, meu silêncio, minha música. Nunca fujas de mim. Sem ti sou nada. Sou coisa sem razão jogada, sou pedra rolada. Orfeu menos Eurídice, coisa incompreensível. A existência sentia como olhar para um relógio, só com o ponteiro dos minutos. Tu és a hora, és o que dá sentido e direção ao tempo. Minha amiga mais querida, qual mãe, qual pai, qual nada, a beleza da vida és tu, amada, milhões, amada. A criatura que poderia pensar que o Orfeu cujo violão é a vida da cidade e cuja fala como o vento a flor despetala as mulheres, que ele, Orfeu, ficasse assim rendido aos teus encantos. Mulata, pele escura, dente branco, vai teu caminho que eu vou te seguindo no pensamento, e aqui lhe deixo rente quando voltares pela lua cheia para os braços sem fim do teu amigo. Vai tua vida, pássaro contente. Vai tua vida, que estarei contigo. Bom, esse é um monólogo de Orfeu. É maravilhoso. E aí a gente começa a perceber também o estilo de escrita dele. Eu acho muito clássica, adaptada para o modernismo. E é muito interessante a gente falar que, além da paisagem, o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim, essa galera,
principalmente Tom e Vinícius, principalmente Vinícius, era muito admirador da beleza da mulher. Então, eles tratam a mulher eles destrincham a mulher na poesia, né? Tanto que Garota de Ipanema, realmente, é isso. Era de observar aquela mulher passando. E aí vocês vão perceber, quando ele retrata a mulher na sua obra, é realmente de uma forma muito especial. A gente pode até, às vezes, olhar e falar, nossa, parece um pouco vulgar, talvez. A gente tem que entender o contexto histórico da época, né? Talvez alguma coisa não soaria tão legal hoje e tal. Mas a admiração pela mulher era muito grande. E é nesse ponto que eu acho que ele se junta com o Oscar Niemeyer, porque o Oscar Niemeyer é o grande arquiteto modernista da história do mundo. Eu acho que nenhum arquiteto é mais importante do que Oscar Niemeyer, porque quando vem o modernismo era tudo aparente, concreto aparente, ferro aparente, porque antigamente era tudo pedra, era tudo coberto, era tudo estofado, e aí vem o modernismo e coloca isso tudo muito aparente. E era tudo muito quadrado, né? O modernismo, ele retrata os móveis muito quadrados, porque já tinha o barroco, o rococó, renascimento, era tudo muito cheio de informação. No modernismo, limpa isso tudo, é tudo muito quadrado. O Niemeyer, ele arredonda essas formas. Então, assim, por que ele arredonda essas formas? Inspirado no corpo da mulher. Então, é muito interessante, porque o Vinícius também faz isso. Ele pensa na beleza da mulher, no corpo da mulher. Quando a gente vai para São Paulo, e eu gosto muito de ir para São Paulo, quando a gente sai da estação do metrô da República, a gente dá de cara com o edifício Itália e atrás dele o Copan, que é do Oscar Niemeyer. E eu fico impressionado, porque numa selva de pedra, onde todos os prédios são quadrados e retangulares, o Niemeyer constrói um prédio em S, todo sinuoso, um prédio maravilhoso. Então ele destoa do restante, da arquitetura da cidade. E eu acho que nisso eles têm muito a ver. Provavelmente, pensando nisso, nessa mulher que ele construiu esse cenário para o espetáculo Orfeu. Então a gente precisa pensar que essa galera pensava muito no corpo da mulher. Não como objeto, mas como beleza, digno de poesia, né? Eles ficavam ali azarando, né? A Elô Pinheiro, ela deve ter sido de alguma forma assediada por eles olharem tanto para ela a ponto de fazer uma música, não é? Então é isso, assim, a mulher está muito presente, né? Essa fixação pela mulher, pela beleza da mulher, está muito presente. Para encerrar um pouquinho de Orfeu, a gente vai ouvir uma canção maravilhosa que foi composta para o espetáculo, chamada Manhã de Carnaval, que é linda e diz muito também sobre o espetáculo. Depois disso, a gente vai para outros assuntos do Vinícius. Beleza? Só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver o dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem
uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou. Tão feliz amanhã desse amor. Tão bonita, na vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver o dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Canta o meu coração, a alegria voltou. Tão feliz amanhã desse amor. Bom, a canção, eu não me lembro, acho que foi o Lira, se eu não me engano, que compôs, mas ela já foi regravada por bilhões de artistas, e ela foi composta para o espetáculo. É linda, e assim, sugiro realmente vocês irem a fundo e descobrirem o teatro do Vinícius. Beleza? Agora, a gente vai para um... eu vou colocar 2 sonetos, não é? Soneto é uma composição literária, se eu não me engano, escrita em 13 ou 14 versos, ela tem regras, né? Assim, eu não me recordo exatamente o restante das regras. Se eu não me engano, são 13 ou 14 versos. E o Vinícius, ele escreve vários sonetos e são lindos. Então eu vou colocar para vocês 2 sonetos. Vou colocar o soneto de fidelidade e o soneto de separação, beleza? Que são 2 formas com que ele escreve em verso, tá? Soneto de separação. De repente, do riso fez um pranto, silencioso e branco, abrumo. E das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se espanto. De repente, da calma fez-se o vento, e dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez o pressentimento, e do momento imóvel fez o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se triste, que se fez amante, e de sozinho, o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente,
De tudo, ao meu amor, serei atento antes. Com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, em seu louvor e de espalhar meu canto. Viver meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, mas breve viver amar. Bom, a gente tem a gente tem dois sonetos e a última acompanhada dessa canção maravilhosa, universal, composta, obviamente, pelos dois, Vinícius e Tom. E aí, sempre que a gente analisa o soneto, a gente percebe nos sonetos uma profundidade de sentimentos. Então, assim, eu acho que uma das grandes características da escrita do Vinícius é uma profundidade de sentimentos que risca a beira da morte. É tão profundo que lhe causa a morte, de alguma forma, ou que pode lhe causar a morte. Isso está muito ligado à tragédia grega. É por isso que eu assim, quando eu ouço Vinícius, eu leio Vinícius, eu estou sempre com essa ligação de que é extremamente dramático, trágico, né? E vocês vão perceber isso também, quando vocês forem ouvir e ler mais sobre o Vinícius, vocês vão perceber o quanto é profundo. E o tempo todo, esse sentimento é muito forte, assim, se ele está falando da saudade, é muito forte, se ele está falando da dor, é muito forte, é muito profundo. É como se ele cavucasse, e é como se ele sentisse mesmo, e isso vai para fora, isso não vai para dentro, isso não vai para reflexão, isso vai para uma exposição, ele está expondo, na verdade, realmente uma coisa muito de dentro. Eu acho que a Clarice pegava alguma coisa de fora e levava para dentro, né? Então, assim, a gente vai perceber nesses escritos do Vinícius isso, profundidade, ele não é raso quando ele fala de sentimentos. Agora a gente vai para uma coisa um pouco mais contemporânea, para a gente entender que o Vinícius ele vai ser sempre atual. A gente vai assistir um The Voice, o The Voice de Portugal. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos? Que a gente não vê onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer. Ele é muito gato. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, uma boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você.
falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares onde anda você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares onde anda você. É interessante a gente observar que a bossa nova, ele é um ritmo muito intimista, é muito contido. Então, quando a gente pensa em Vinícius, em Tom Jobim, João Gilberto e bossa nova, a Gente, desculpa, estão me ouvindo? Acabou a energia aqui no bairro, tá? Mas voltou. E eu não consegui entrar pelo celular. Então, me desculpem. Bom, vamos lá, continuando. A Angélica está aqui de prova, a Angélica mora no bairro também. Bom, vamos lá, continuando. Então, quando a gente pensa em bossa nova, a gente pensa nesse quase que uma timidez para cantar, uma introspecção. Eles cantavam muito para eles, muito contidos. E essa imagem do Tiago, eu acho muito bacana, porque ele faz por imitação mesmo. Ele tem o sotaque carioca, mesmo ele sendo português. E aí ele tá num banquinho com um violão e só. Porque a bossa nova, ela também tinha essa característica de ser muito íntimo, de ser para dentro, assim, de levar para dentro, assim. Eles não eram expansivos. A gente não tinha, por exemplo, a gente não vê bossa nova sendo cantada exaustivamente. Ela realmente tem essa coisa que não é simples, é intimista, tá? Então a gente precisa
prestar atenção nisso também, que é super importante. Continuando, a gente vai ver um pouquinho da poética dele, tá? Bem curtinho, e a gente vai ver, então, 2 versos poéticos dele. Vou colocar para vocês. De manhã, escureço. De dia, tardo. De tarde, anoiteço. De noite, ardo. A oeste, a morte contra quem vivo. No sul, cativo. Oeste e do norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando? Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre, ou se é tempo. Tempo sem Deus. Mas é grande e clara. Pertence ao seu tempo. Entrai, irmãos meus. Bom, pôde rever nessas 2 poéticas, realmente ele fala de sentimentos, ele trata os sentimentos com uma profundidade muito grande, e não, eu acho, de certa forma, simples o que ele escreve, porque é clássico, porém, é muito profundo, né? Porque a simplicidade a gente já falou, não é tão fácil você ser simples, né? Então a gente tem mais 2 exemplos de poética. Eu vou colocar agora um trecho de um show que a gente viu ele declamando um dos sonetos, um show que ele fez na Europa, né? Onde, na verdade, ele linka também essa ligação com a Bahia, né? Quando a gente fala que ele era o branco mais preto, né, entre os artistas da época, ele tinha esse quê com a Bahia, ele tinha esse quê com essas religiões africanas. E aí, uma música muito bacana dele, que sai fora do Rio, é destinada a uma praia baiana, né? Eu acho super interessante porque eles escrevem samba do avião, porque é a paisagem vista, por exemplo, do Rio de Janeiro, quando eles estão dentro do avião, descendo, né? E aí, eles... Eu acho até muito interessante, não é nem o Vinícius que fala isso, o Mário Quintana, uma vez foi entrevistado e perguntaram para ele do que ele mais gostava no Rio de Janeiro, e eu acho que isso representa muito o próprio Vinícius, apesar de ter sido dito pelo Mário Quintana. Mário, o que você mais gosta no Rio? E ele disse, olha, o que eu mais gosto no Rio é de entrar no túnel. E aí perguntaram para ele, mas por que entrar no túnel? Ele disse, para descansar da beleza. Né? O Rio é tão bonito que quando a gente entra no túnel, a gente descansa da beleza. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. O Rio é tão bonito e serve de cenário para
não só para música, mas na verdade serve de cenário para essa inspiração do Vinícius de Moraes. Então eu vou mostrar agora um trecho de uma música que ele fez para uma praia baiana que é famosíssima, que é Bossa Nova, assim, maravilhosa também, beleza? Vorrei ti mandare a Tocchino fare con me una canzone, la nostra prima canzone, insieme da 9 anni fa, no? In Bahia, il vero lavoro che abbiamo fatto insieme, quando io sono stato più compagno, questa meravigliosa playa, Bahia si chiama la piaggia di Itapuã. Um velho calção de banho, um dia pra maquiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois na praça cair, sentir preguiça no corpo, e numa esteira de vinho, beber uma noite com é bom, passar uma tarde em Itapuã, no sol que há de Itapuã, oh lindo mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, no sol que há de Itapuã, oh lindo mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, comentar com doçura uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar, passar uma tarde na rua, não som que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, não som que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz, e o disque macio que brota dos coqueiros, espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã, passar uma tarde na rua, no sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, no sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em 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 Itapuã. Oggi per me è una soddisfazione speciale, specialissima, di presentare quello che io considero uno dei più grandi musicisti del mondo oggi nel campo della musica popolare, un uomo che io colloco al lato dei più grandi oggi
Jimmy Weddle, Burt Bacharach, Astor Piazzolla, Michel Legrand, un maestro che ha cambiato il panorama della nostra musica popolare, perché si può dire che c'è una musica avanti lui e una dopo lui. Il maestro Antonio Carlos Jobim. Show, se eu não me engano, ele tem inteiro no YouTube. Eu acredito que foi um show na Itália, porque ele fala em italiano. E aí, além do Tom Jobim, do Toquinho e Vinícius, também tem Miúcha nesse show, que é muito bacana. E aí o cenário dele é sempre isso, é uma mesa de bar, que eu acho que, de certa forma, essa mesa esconde eles. Eles estão sempre escondidos. Bebida e cigarro. Não é assim. O tempo todo que vocês vão ver vídeos deles, eles estão bebendo uísque e fumando. Então, basicamente, é o cenário, é o cenário daquilo que a gente vê do Vinícius. E Vinícius e Tom, principalmente. Então é isso. Eu vou colocar um poema agora maravilhoso, chamado Ausência. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são doces. Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida, e eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto, e em minha voz a tua voz. Não te quero ter, porque em mim tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra amaldiçoada que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás a tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos. E tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu. Porque eu fui o grande íntimo da noite. Porque eu encostei minha face na face da noite e ouvi tua fala amorosa. Que meus dedos enlaçaram os dedos da névoa suspensos no espaço. E eu trouxe até mim a misteriosa essência do teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos. Mas eu te possuirei mais que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, serão tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. Porque eu continuo achando que a poesia é uma maneira sutil de fazer com que as pessoas se pensem, repensem. Eu me percebo num trecho de um poema de Mário Quintana, um versinho desse tamanho. Aprendi muito cedo, na prática, que ser famosa torna você um objeto indireto. Sim, Denis, ela é atriz também. Excepcional atriz. Bom, esse poema Ausência, essa poesia Ausência, como a gente viu, ela é profunda. A gente vai conseguindo entender que ele fala de vida, morte, saudade, amor, né, com muita profundidade. A gente vai assistir mais 2 vídeos para encerrar. Um deles, óbvio, a gente não podia deixar de falar dessa música, que ela é universal.
E queria debater com vocês sobre isso. As Olimpíadas colocou essa música na abertura dos jogos, e eu vou mostrar esse vídeo, que é um vídeo inspirador, da Gisele Bündchen. E colocou, eu não me lembro se era filho ou neto do Tom Jobim, e projetou, inclusive, a imagem do Tom Jobim, mas não fez nenhuma menção ao Vinícius. E daí, a família do Vinícius ficou muito chateada, porque o Vinícius não foi homenageado e a música aí é do Tom e do Vinícius. E aí, era o neto, né? Débora confirma aqui pra gente. E aí, a família ficou chateada, falou que ia processar os Jogos Olímpicos, porque a música era do Vinícius também, e a organização dos Jogos falou que não tinha compromisso de homenagear ninguém, não é? Então, é estranho, não é? Porque é uma música tão famosa, de 2 compositores, e somente um foi homenageado. E aí a gente vai assistir ela agora. Depois eu queria que a gente debatesse se os Jogos Olímpicos, eles erraram direitos autorais é só pagar. Isso aí não é problema. A gente não está falando de direitos autorais, a gente está falando de homenagem. Provavelmente isso foi pago, né? Eu estou falando de homenagem, assim, os jogos erraram ao não homenagear Vinícius, ou tá tudo bem colocar o Tom porque homenageou a música e tá tudo certo. Então vamos assistir? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É que vem, que passa, um doce balanço. Nossa, o corpo dourado do sol de maneira, o seu balançado é mais que um correr, é a coisa mais linda que já passa. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Deu, Garota de Ipanema, versão Birigui. A Débora representou isso na inauguração, né? Ela fez essa cena que ela criou, e foi muito bacana. Acho que você não tinha visto nenhum pedaço ainda, né, Débora, dessa filmagem original? Acho que não, né? Eu tinha visto só uma parte, mas não tudo. Só uma parte. Eu vou te dar ela inteira, eu vou postar ela inteira para você. Enfim, é isso, assim. Acho que a música é fantástica, né? Fala dessa beleza da mulher. E aí a Gisele representou a beleza da mulher brasileira, assim como a gente colocou a Débora para representar também. E aí, fica essa pergunta para a gente resolver depois, tá bom? Faltou respeito com o Vinícius ou tá tudo bem? A música estava ali, era o que importava. Eu queria saber a opinião de vocês depois. Bom, para a gente encerrar Vinícius, a gente vai ouvir uma poesia dele que vai direcionar a nossa atividade da semana, a nossa primeira atividade da semana. Primeira e segunda, porque teremos 4, como eu já disse. Então, é muito importante agora a gente entender toda essa profundidade,
porque eu vou dar um tema a partir desse vídeo que a gente vai assistir agora, tá? Quem pagará o enterro e as flores, se eu não morrer de amores? Quem dentre amigos dão amigos para estar no caixão comigo? Quem em meu funeral dirá de mim, nunca fiz mal? Quem bêbado chorará em voz alta de não ter trazido nada? Quem dirá desculpa na guerra dos poetas? Quem jogará timidamente na terra um grão de semente? Quem levará o olhar covarde até a estrela da tarde? Quem me dirá palavras mágicas capazes de palidecer o mar? Quem em meus escuros se crucificará na cruz? Quem vencerá nos discursos morrerá em morto recurso? Quando debruçada sobre o barato, sentirão as dores do parto. Como aqui, branco de receio, tocará o vulcão do seio. Quem louca se jogará de bruços, a soluçar tantos soluços, que há de despertar receios, quantos os maxilares descontraídos, o sangue pulsar nas cicatrizes, dirão, foi um doido amigo. Quem criança olhando a terra, ao me movimentar-se no inverno, observará o ar de velho. Quem em circunstância oficial há de propor meu pedestal? Vai dos que vêm da montanha, circunspecção tamanha, que eu hei de rir bando de cal. Qual aqui o rosto trocado de vento, passará um punhado de sal na minha forma de cimento. Quem cantará canções de amigo no dia do meu funeral? Como que estás presente, motivo circunstancial? Quem cravará no sepulcro, falando no enfermejado? Quem em seu verbo for fútil, há de orar? Deus tem sua guarda. Com um amigo que a sós consigo pensará, não há de ser nada. Quem será estranha figura, a um tronco de árvore encostada, com um olhar frio no ar de mundo? Quem se abraçará comigo, terá de ser, quem me pagará o telefone, se eu morrer de amor? Eu espero que vocês tenham gostado de um pouco, né, do que foi mostrado do Vinícius. Esse último poema, ele fala sobre um momento íntimo, não necessariamente sobre a hora da morte, né? Ele está questionando quem vai no velório, quem vai jogar flores e tal. Porém, a gente vai se apegar a um detalhe que ele chama esse poema de A Hora Íntima. Então a gente vai escrever um poema em verso, um poema extremamente profundo, que conte uma hora íntima de vocês. Que pode ser uma hora com um pensamento, uma hora assistindo TV, não sei. Lembrando que a gente não está naquela atividade de coisas que não existem em poesia, não é? A gente não está naquela atividade que a gente vai escrever sobre o momento que a gente vai no banheiro fazer cocô, tá? Não é mais aquela atividade. A gente vai transformar um momento íntimo nosso em poesia, que pode ser a espera de uma ligação no telefone, não pode ser? Que pode ser realmente a procura, não sei, de um objeto perdido, que pode ser a conquista, sei lá, de um objeto, a conquista das férias, eu não sei. É um momento íntimo. Então, a nossa primeira atividade, inspirada nessa profundidade...
Inspirado nessa profundidade do Vinícius, a gente vai escrever um poema que a gente vai chamar de A Hora Íntima. Ok? Feito isso, a gente vai gravar um vídeo desse poema individual, um vídeo com característica idealista. Então, vocês vão procurar... A gente falou muito em Clarice do naturalismo e realismo. E agora vocês vão pesquisar o que seria um vídeo idealista, certo? A gente não tem tempo de falar isso agora, mas eu posso ajudar vocês depois a desvendar. Vocês vão gravar um vídeo desse poema que vocês escreveram. Como vocês vão gravar o vídeo? Do jeito que vocês quiserem. Pode ter cenário, pode ter figurino, pode ter maquiagem, pode ser de época, pode ser futurista, pode ser muito criativo. Então escrever o poema, depois gravar um vídeo, e isso, por enquanto, a gente não vai postar no grupo, tá? Porque provavelmente nós vamos usar esse material para o encontro da semana que vem, beleza? Isso está claro? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso, a esse poema? Com relação a essas atividades? Quem quiser Quem quiser fazer em formato de soneto, pode ser. Quem não precisa. Só que precisa ser inverso. Fala, Sandra. Então, a minha pergunta é, o poema A Hora Íntima, a gente vai gravar o vídeo deste poema? Não. Ah, tá, é um outro já. Não. Ó, vocês vão escrever um poema inspirado e com o nome A Hora Íntima, um poema sobre a hora íntima de vocês. Vocês vão gravar um vídeo desse poema, A Hora Íntima, de vocês. Não é para regravar o do Vinícius. Vocês vão gravar um vídeo desse poema de vocês. Pode ser com figurino de época, pode ser com música clássica, pode ser com rock. O vídeo é idealista, ele não é realista. Percebam que ele não é natural, ele é ideal. Certo? Vocês vão pesquisar isso. Então, escrever um poema sobre uma hora íntima de vocês, gravar um vídeo desse poema que vocês vão escrever. Isso fechado? O tempo do vídeo, no máximo, sei lá, gente, 3 minutos, tá? Vocês vão me mandar, eu vou editar o som para ficar... Porque acho que hoje todo mundo conseguiu ouvir tudo. Hoje acho que ficou legal, não ficou? Porque eu equalizei esses sons todos para cima. Então, eu trabalhei. Raíssa, são essas 2 atividades, e agora eu vou passar mais 2, que é uma nova, inclusive. Vocês precisam assistir ao filme Memórias de uma Geisha, que faz parte da nossa, que é a terceira atividade. Vocês vão assistir esse filme e vocês vão escrever um poema com o tema... Eu vou escrever o tema aqui para vocês. Amor ou amores. Ó, para vocês entenderem. Só um instantinho, tá bom? Amores impossíveis. Memórias. O filme é Memórias de uma Geisha. Porque aí a gente vai ter falado, porque aí a gente vai fechar um ciclo. Por que eu estou falando de todas essas atividades? Porque a gente já falou sobre muita coisa interessante, sobre o tempo, sobre o vento, sobre a própria existência. Agora a gente vai falar sobre uma hora íntima e a gente vai fechar um ciclo na terça-feira também, falando de amor, porque a gente ainda não parou para falar especificamente de amor.
Então, a gente vai ter um conjunto de poemas e poesias muito legal para a gente escolher para o livro, certo? Porém, precisa assistir o filme para entender por que esse amor impossível, certo? Então, ficou claro quais são as 4 atividades? Alguém tem dúvida? Está claro? Alguém gostaria de perguntar? Vou postar no grupo, tá bom? Então, gente, e agora é o momento de definição. Vocês precisam escrever isso para a gente decidir o que vai no livro. Como eu falei no começo, a gente vai decidir amanhã se vão ser 2 poemas, 2 poesias ou uma. Amanhã eu vou ter a resposta. E mais um capítulo de classificados poéticos. Então precisa pensar nisso tudo, precisa pensar nesse contexto. Eu vou postar no grupo já as atividades. Eu só espero, assim, que tenha ficado claro, porque a forma com que a gente posta tecnicamente, depois vocês acabam se confundindo. Então, vamos esclarecer aqui se tiver dúvida. E aí a gente vai fechar esse ciclo. Depois disso, a gente vai estar um pouco mais livre para fazer outros autores, como foi sugerido Shakespeare, que não é brasileiro, foi sugerido... não lembro quem mais vocês sugeriram. E aí a gente vai fazer outros autores. Beleza? Machado de Assis, pode ser. Todas essas atividades, elas vão terminar na terça. Porém, não dá para a gente assistir o filme na segunda, fazer na terça e etc. A gente precisa ir fazendo, tá? Eu vou estipular os prazos certinho, porque na terça-feira que vem a gente vai continuar trabalhando Vinícius de Moraes. Cada um vai apresentar o seu vídeo. Para a gente finalizar isso. Hora íntima, amor. A gente escolhe o poema e depois a gente vai falar sobre outros autores. Beleza? Alguém quer perguntar? Está claro? Então, o que vocês acharam de Vinícius? Alguém quer falar? Ninguém? Eu sou suspeita a falar, Zé. Tá me ouvindo? Tô. Porque eu gosto muito de Vinícius. Eu até falei que no meu casamento tocou 2 músicas do Vinícius para entrar e para sair. Eu gosto muito, eu acho maravilhoso. E eu adorei muito a gente poder trabalhar Vinícius. Alguém mais? Mais alguém? Mais uma pessoa? Antes da gente encerrar. Vamos, gente? Alguém aí, coragem. Alguma coisa nova? Bom, não queria falar muito não, porque eu aprendo muito nessas aulas, mas fico captando do que... Mas, assim, o que eu gostei, assim, desde a pesquisa que eu já venho fazendo, né, que eu não conhecia muito de Vinícius, não, mas é essa mistura, né, de música com poesia, é multi, né? Ele é multi, Isso. é universal, que nem você falou. Eu amo isso nele. É isso mesmo. Mais alguém para a gente encerrar? Denis? Oi. Fale. Então, tem algumas músicas que eu sempre escutei, tipo, desde pequeno, e que eu não sabia que eram deles. Eu achei bem interessante isso, que são canções bem conhecidas, assim, que eu sempre escutei e eu não sabia. Aí, pesquisando, eu descobri. São muito conhecidas. É que é tão automático que a gente às vezes nem percebe que são deles, né? Bom, eu queria que vocês, quem não deu feedback, dessem um feedback ali sobre Vinícius. É muita coisa para a gente falar em 1h30. Eu espero ter falado um pouquinho de tudo. Assim, para vocês terem conhecido um pouco desse universo dele. E agora é pesquisar e fazer essas 4 atividades, beleza?
Então, boa noite para vocês. Tenham todos uma excelente semana. E até. Boa noite, Zé. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa Boa noite, Zé. Tchau, galera. Boa noite a Boa todos, gente. noite.